Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, a mais uma dos nossos momentos de conversa, enfim, de troca de ideias e de busca por esclarecer e dar um pouco mais de cor e vida para aquilo que, enfim, a gente tem tentado repassar para vocês. Vocês devem ter observado que o título, né, o tema desse vídeo, dessa intervenção, é o direito no século XX. Hoje poderia colocar século XXI, enfim, eu optei por fazer o século XX ali porque a gente vai falar, né, e muito rapidamente, de maneira nenhuma eu pretendo encerrar ou fazer um fechamento, né, do que possa ser a história do direito, até porque, como todo aspecto histórico, ele é construído a cada dia, né, a menos que a gente simplesmente desaparecesse, acabaria, ou a gente poderia dizer que houve um encerramento da produção histórica. Mas, você deve lembrar que nossa última fala foi sobre o common law, né, enfim, antes disso eu localizei vocês ali no início do século XX, né, ou meados do século XX, com a escola histórica alemã. Olhamos para a experiência histórica do common law, que de alguma forma se localizou e estava temporalmente descrita ainda lá no ambiente da Idade Média, e pode de repente parecer um salto. Né? Puta, mas a gente nem, puxa vida, a gente nem falou do que é a história do direito do Brasil, alguma coisa nesse sentido. A questão é que na sequência, né, enfim, nossas próximas etapas vão se dedicar a um olhar um pouco mais expressivo e mais específico acerca da teoria do direito. E isso acontece e como no momento quando conversei com vocês sobre a escola histórica alemã, eu comentei que é a partir dali, né, e é mais especificamente nessas comunidades germânicas, e a gente tem o crescimento e aí vicejam uma boa parte dos teóricos do direito. O que a gente quer dizer? Esse é um aspecto que a gente vai trabalhar com muito mais cuidado na sequência, mas só para a gente poder localizar e entender o que está acontecendo agora. Ali no final do século XIX e início do século XX, portanto, no final dos anos 1800, no início dos anos 1900, temos uma série de transformações de natureza jurídica, social, política, econômica, relações internacionais, enfim, que levaram a transformações muito profundas na forma como os estados se relacionavam entre si, né, entre eles, e internamente com os seus próprios cidadãos. Essas alterações vão sejam uma série de conflitos militares, né, alguns menos expressivos, mas que são muito mais regionalizados e muito mais locais, mas os dois mais expressivos, né, aqueles que têm uma dimensão muito mais totalizante e por via de consequência também, né, são muito mais influentes nessas alterações, foram a Primeira e a Segunda Guerra. Bom, no meio dessa coisa toda e todos os fatores que levaram a esses dois conflitos, bom, nós temos inúmeros fatores que são também e muitas vezes quase só que jurídicos. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma série de aspectos legais, legislativos, de elaboração constitucional, das relações de direitos internacionais que levaram, ou que contribuíram, né, para que a coisa descambasse na Primeira e na Segunda Guerra. E o que aconteceu, foi que ao final desses dois conflitos, inclusive no meio do caminho entre eles, né, houve uma série de discussões. Então, no momento imediatamente anterior, né, especialmente nas 2 ou 3 décadas antes da Primeira Guerra Mundial, ou seja, logo no finalzinho ali dos anos 1800, houve um crescimento bastante acentuado das formulações científicas acerca das ciências humanas. História, direito, filosofia, ciência política, sociologia, assim por diante. Bom, essas foram ponderações que redefiniram a forma de pensar essas ciências, se afastando um pouco daquela lógica muito exata e de ciências da natureza que a gente tinha visto 100 anos antes. E o que isso condicionou, o que mudou, afinal de contas, a olhar para isso? Houve uma percepção, né, houve uma forma diferente de pensar nessas ciências que tentou localizar e aplicar esses conhecimentos de maneira mais concreta na vida de pessoas. E pessoas, não só pessoas genericamente pensadas, mas pessoas determinadas. Pensar, nossa, como que isso pode eventualmente afetar a vida do Joãozinho da Silva que mora lá em Pindamonhangaba do Sul? Alguma coisa nessa linha. Claro que a gente não chega a esse nível de detalhes, ainda que tem autores que chegam a quase esse nível, né? Mas fazemos toda essa colocação para vocês, para justamente localizá-los no sentido de que
ali em meados do século XX, ou seja, dos anos 1945, 50, 60, há toda uma redefinição da lógica de formação de direitos. O que a gente quer dizer com isso? A própria estrutura que determina como que os estados se relacionam com os seus cidadãos, como que a gente vai descrever direitos, como que isso vai ser concedido, se é que isso vai ser concedido, para quem vai ser concedido, quais são as ferramentas e instrumentos que vão ser usados ou criados para que eles possam ser efetivados. Enfim, toda uma série de ponderações que vão conectar o direito com a ciência política, com a teoria de Estado, com a sociologia e com uma série de outros elementos. E nesse contexto, há também uma ponderação acerca, e especialmente quando digo uma ponderação, há uma crítica muito forte à construção jurídica que tinha até então, que era muito centrada e muito fortemente focada na produção do direito positivo, ou seja, do direito escrito, da lei. Eu já comentei com vocês que nós temos, de um lado, uma tradição muito forte, que é a escola da exegese francesa, que é imediatamente anterior, dos 100 anos anteriores, que, enfim, chegou até Napoleão a fechar faculdades de direito, a entender que a importância enorme era do legislador e não do julgador, ou do próprio jurista, enfim. Temos, em paralelo, uma formação da escola histórica alemã, que tenta descrever e compreender a criação do direito a partir de tradições e consolidações históricas, mas, em alguma medida, e quando digo alguma medida, porque isso ainda é objeto de uma discussão bastante aprofundada, que a gente vai olhar com bastante calma na sequência, por isso não quero me adiantar nesse momento. Autores que vão dizer, o grande problema das coisas estava na leitura da lei. A hora que a gente olhou só para a lei, e tentou aplicar só a lei, ser só legalista, a gente se perdeu. E quando digo a gente se perdeu, quer dizer que os estados, as autoridades, instituições de poder e força se sentiram ou foram legitimadas pelo direito. Vou dar um exemplo bem literal disso, e volto a dizer, não é pra gente se assustar, é pra ter muita calma, né? Até porque isso vai ser futuramente recolocado, mas uma quantidade considerável de autores e juristas da década de 50 e 60 do século passado entenderam que só foi possível a existência de regimes totalitários nazifascistas porque eles simplesmente seguiram a lei. E essa é uma visão que não está de todo errada, se a gente fizer um olhar muito literal para o direito daquele momento, daqueles países, nomeadamente do Império Germânico e da Itália. Entretanto, é uma certa injustiça e até uma desonestidade ao atribuir para mentes insanamente sem noção e consideração com o ser humano, uma elaboração teórica jurídica que com certeza, ou não só com certeza, mas muito pouco provável, a maior preocupação de pessoas como Hitler e Mussolini foi tentar provar que o direito funcionava ou não funcionava do ponto de vista constitucional. O que eu quero dizer com isso é que não é raro encontrar autores que vão atribuir a grande culpa dos problemas do mundo no século passado a formações jurídicas. São alguns autores que vão dizer, olha, já visto que o problema era esse, que bastou, ou foi suficiente, que a gente mudasse sistemas constitucionais radicalmente para que o mundo fosse muito mais legal, muito mais acessível, a gente concedeu direitos e o mundo foi fofo e feliz. Outros autores vão olhar para isso e vão pensar, realmente, nós tivemos uma série de alterações de natureza jurídica e legislativa na década de 50 e 60. Mas isso não foi só porque as pessoas foram legais e perceberam que tinha um erro profundo no direito. Isso é resultado de uma série de conflitos, até muitas vezes de natureza violenta, reivindicações de pessoas que não se consideravam ou não se percebiam como detentoras de direitos, enfim. No meio desse monte de colocações, e aqui a gente não pretende de maneira nenhuma dizer o que está certo e está errado, até porque são movimentos que são fluidos, foram fluidos e que ainda seguem sendo reanalisados, o que é importante perceber, e em grande medida é um pouco da colocação que o Antônio Manuel Espanha vai trazer no texto que eu disponibilizei para vocês, é de que, afinal de contas, esse movimento, esse olhar antilegalista, vamos pensar assim, ele atribui esse termo antilegalismo, antiestatalismo, enfim, essencialmente o que ele está querendo dizer ali não é que o Estado é ruim, ou que a lei não é boa, ou que a gente não deve seguir um critério objetivo de normas, mas que há, sim, muitas outras forças que elaboram e condicionam e regram a vida das pessoas. Inclusive, ele tem uma obra maravilhosa que se chama Pluralismo Jurídico e Direito Democrático. E é muito interessante porque
é uma obra não muito longa, ela deve ter mais ou menos umas 250 páginas, e que justamente ele tenta colocar a noção de que, puxa vida, é um reconhecimento meio óbvio, né? E a gente fez isso ao longo desse semestre. Observar todas as forças, ou muitas das forças, que levaram à construção do direito. A gente fala em valores morais, a gente fala em referências pessoais, fala em consolidações históricas, em tradição, costume, julgamento, força divina, sonho, enfim, inúmeras circunstâncias condicionaram e condicionam a produção do direito. Portanto, essa referência que a gente tem nos últimos 200 anos de que a lei resolve tudo é muito precária, ou no mínimo muito míope, né? Muito parcial. Olhar para um período muito pequeno de tempo e de espaço. Então, em alguma medida, né, ou em grande parte, o que se pretende ao determinar o que é um direito no século XX ou o que será XXI, enfim, é perceber ou tentar imaginar que é claro que existem forças e circunstâncias e instituições muito mais amplas e plurais que condicionam a vida das pessoas e regulam essas vidas. Nem todas elas são acolhidas em todas as lógicas jurídicas. Um exemplo muito bem acabado é o nosso sistema jurídico brasileiro, que comporta as nossas leis. Nós não temos, por exemplo, jurisdições diversas. Vou dar um exemplo bastante simples. A gente não pode criar dentro do sistema jurídico brasileiro, né? Não faz sentido, ou pelo menos não é legalmente aceito, eu não criar uma comunidade alternativa no qual eu crio um direito meu, eu me torno a juíza, dona, rainha da coisa e não uso mais documentos. Por outro lado, nós temos relações nacionais e realidades comunitárias que permitem esse tipo de circunstância, desde que isso não afete outras pessoas. É o caso, por exemplo, de alguns estados americanos que permitem circunstâncias muito restritas nesse sentido. Por outro lado, nós já temos um reconhecimento no próprio sistema jurídico brasileiro, por exemplo, de jurisdições de comunidades tradicionais indígenas. Por exemplo, comunidades que são muito afastadas de lugares que são pretensamente vistos como civilizados, né, ou brasileiros essencialmente. Vamos pensar em comunidades ao norte do Brasil, né, com regiões fronteiriças com outros países, em que tem comunidades tradicionais que não são nem, sei lá, eventualmente brasileiras ou estrangeiras, mas que vivem de uma forma e de uma sistemática que são tão próprias que não faz realmente muito sentido imaginar que eles façam uma aplicação direta e objetiva do nosso direito brasileiro. Faz muito mais sentido imaginar que eles usem relações tradicionais próprias. E há um reconhecimento e a possibilidade de que em algumas circunstâncias específicas isso aconteça. O Brasil permite isso em algumas circunstâncias muito específicas. Bolívia tem ampliado fortemente essa possibilidade. Alguns lugares, algumas partes da Colômbia, eventualmente alguma jurisdição no Paraguai também funciona dessa forma. Ou seja, há um reconhecimento de que existem forças muito consistentes e que, na maior parte das vezes, elas são alheias à relação tradicionalmente jurídica que nós temos. Entretanto, e é sempre uma ponderação, e especialmente o professor Espanha traz isso, que, bem ou mal, esses últimos 200 anos nos mostraram que esse modelo de atentar e ser muito fiel ao direito escrito e legislado, ele consegue, com todos os eventuais problemas que ele possa apresentar, ser um menos autoritário ou mais próximo de uma ideia democrática. Então a gente tem um equilíbrio muito sensível nesse sentido. E são essas algumas das colocações e ponderações que ele traz, né, nesse momento e a partir disso. Volto a dizer, a gente não pretende aqui encerrar, né, a história do direito para vocês, mas especialmente colocar, até porque em alguma medida na progressão cronológica a gente meio que está uma parada agora, né, e vamos ficar um pouco localizados, um pouco paradinhos e travados ali nessa relação própria do século XX, né, ali especialmente no meio do século XX, os anos 50, 60 e 70. Então, para que não fique parecendo que a gente nunca vai chegar no tempo atual, né, o que dê essa impressão, que a gente tem essa sensação, é importante fazer essas colocações. Houve uma discussão muito acelerada, especialmente nas últimas 2 décadas, no que se refere a esse uso de forças não jurídicas ou fora do ambiente jurídico. Por isso que se faz necessário e importante que vejamos e pelo menos tenhamos um mínimo de conhecimento, por mais que ele não seja muito aprofundado, até porque é uma ciência e uma área em construção, mas pelo menos os dessensibilizar acerca dessa realidade ou dessa circunstância, né, para que a gente não caia num ultralegalismo, num ultraformalismo ou num ultraestatalismo.
Por fim, então, imagino que a ideia foi justamente, né, esclarecer um pouco dessa ideia que é muito ampla ainda, né, demanda e comporta inúmeras discussões, inúmeras ponderações do quanto isso realmente é possível de ser acolhido, o quanto isso é favorável, o quanto isso pode trazer problemas, o quanto as interferências podem causar instabilidades e insegurança jurídica, e a gente vai ter muito cuidado e muita calma ao discutir essas questões, né, e ao trazê-las futuramente. Então, novamente, agradeço a atenção de vocês até aqui. Sigo disponível, tá, disposta a resolver as questões que vocês possam trazer, coloque as opiniões, as dúvidas, os contrapontos, né, contestações que possam eventualmente ter. E, na sequência, seguimos nossas conversas. Esperamos que em breve possamos nos reencontrar de maneira mais efetiva. Como sempre, cuidem-se, fiquem bem e até breve.